pelo nível de investimento, pelo valor, pela qualidade que ele tem. O Paquetá antes era praticamente titular da seleção brasileira. Sim. Ele estava brigando, ou se não era, ele estava brigando. Ele era o 12º jogador. Agora, Eu tinha certeza que ele ia jogar a Copa. Agora, eu não sei mais se ele vai jogar a Copa. Agora ele joga como segundo volante. Aí ele joga pelo lado direito do segundo jogo. Aí ele joga, o Arrascaeta não joga, ele joga por dentro. Cara, chega uma hora que, pelo tamanho dele, ele vai ter que falar assim pro Leonardo Jardim: eu quero disputar a posição com esse cara aqui. E aí quem decide é ele, o jogador. Porque assim, você joga uma na direita, aí ele joga um outro segundo volante. Aí o Arrascaeta, eu já notei isso. Quando o Arrascaeta não joga, ele joga como meio. Sempre no lugar do Arrascaeta. E não rende. Fala comigo, Bruno Negro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Seleção Sport TV e da Sport TV, inclusive créditos aí a eles, ao Rizek, a Sport TV. Aqui na descrição tá o link aí da GETV, mas isso aqui tá disponível aí na Globoplay por assinatura. A gente vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo pra não perder um videozinho top igual a esse que sai aqui no canal, pra sempre ser notificado dos vídeos, pro maior número possível de rubro-negros assistirem esse conteúdo e darem uma olhada no que o Rizek, Paulo Nunes e companhia falaram aí sobre o jogo, galera. Não falaram tanto mal assim, fizeram uma análise mais fria, eu achei bem bacana, achei que valia a pena trazer esse conteúdinho de qualidade aqui pra vocês. Então, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sino, que eu garanto que você não vai se arrepender de ver esse vídeo até o final. E agora, sem mais longas, partiu pro conteúdo que tá top demais. Fica até o final do vídeo, hein? O Flamengo tinha desfalques ontem, né? Por causa da data FIFA. Arrascaeta, por exemplo, não jogou. Alexandre, Léo Pereira. Varela, mas assim, não é desculpa. Não é desculpa. Uma atuação tão sem o Arrascaeta tem uma desculpa. Porque pra mim, mesmo o Arrascaeta mal... Mas pra tomar uma surra dessa? Sim, mas eu acho que ele não deveria... Eu vou te passar, porque você já vai comentar. Mas, eu acho que foi um erro ele ter tirado o Paquetá no intervalo. Mas tava muito mal, hein? Pô, mas era o único que tinha força física. Não dá nem pra avaliar, porque em 3 minutos o Pulgar foi salvo. Tudo bem, o Flamengo você podia fechar o olho e falar assim, ó, vai, você sai, pode entrar você, que não tem nenhum problema. Assim, o que mais, assim, vendo o Flamengo ontem, o que mais me deixou preocupado com o time foi a falta de percepção de como deveria atuar contra o Bragantino fora de casa. O Bragantino pode ter o defeito que for. Pode criar pra caramba e não fazer gol, pode ser individualmente frágil em alguns setores, pode não ter experiência com alguns jogadores, mas todo mundo sabe de que jeito o Bragantino vai jogar em casa. Vai te pressionar pra caramba a saída de bola, depois que faz o primeiro gol pode até marcar mais atrás, mas a intensidade da marcação do combate ele não muda. É um time, se você não duelar, se você não disputar, você vai ser atropelado. É físico. Foi o que aconteceu com o Flamengo ontem. E assim, falou do Paquetá. Paquetá é o jogador mais caro da história do Flamengo. É um jogador de seleção brasileira. América do Sul como ele não pode jogar da forma como ele jogou ontem, gente. Em que sentido? No sentido de não duelar. De perder a quantidade de duelos que ele perdia e de muitas vezes o time, na hora de defender, não conseguir fazer o básico de fechar uma linha de passe. Se você volta à origem do gol ali, o Flamengo perde a bola, o Pulgar vai subir para pressionar e ao invés dele vir na diagonal nas costas do Pulgar para fechar a linha de passe, ele fica olhando depois que ele vai perceber quando a bola roda, bate no setor dele, ele não combate. Né? Então, ó, vem o lançamento, ó o corte, olha o Paquetá, camisa 20 aqui. Pulgar sobe para pressionar, ó. Olha a lacuna que fica aqui, desse lado do meio campo. E a demora para ter a percepção de fechar aquela linha de passe ali que surgiu para o Lucas Barbosa. E aí, cara, depois todo mundo tem que participar. Estou dando o exemplo dele aqui, por ser um jogador de muita qualidade, de quem se espera muito, de quem até agora no Flamengo não disse a que veio. Então, não conseguiu ter regularidade. Teve um âncora... Pedro é outro jogador também ontem que está muito abaixo desse nível. Teve um âncora aí do Sport TV que virou piada interna aqui na redação, que colocou o Paquetá na prateleira dos extra classe aqui do futebol brasileiro, defendendo que ele tinha potencial para ser o grande jogador em atividade do futebol sul-americano. Pensando no melhor dele, eu concordo com você. Pô, nem citei meu nome, pô, já tá me entregando. Pô, você foi você? O que aconteceu, cara? Porque assim, até agora, gente, o Paquetá é um jogador comum, cara. Sim. Comum. E assim, para deixar muito claro isso, não se trata de botar somente na conta dele o resultado de ontem. Não ontem, esquece ontem. O time como um todo foi muito mal. O mas Paquetá até falar aqui, sobre isso. Eu fiquei pensando, diante da péssima atuação dele ontem, né? O Gabriel engoliu ele, cara. Será que é porque ele tá jogando um jogo de volante, um jogo aberto, um jogo de 10, um jogo... Como explicar? Porque assim, cara, o jogador vem da Premier League, vem de alto nível. Não tá mais na seleção, ele não esteve na lista, cara, do Ancelotti. Ele foi citado pelo Ancelotti, inclusive, que ele tem que melhorar. Cara, assim,
Eu tô sem resposta, porque eu imaginava ele chegando aqui fazendo diferença. E até o momento, cara, ele é um jogador comum. Foi engolido pelo... Não, mas não só ontem, cara. O Coutinho falou aqui, não. Mas não só ontem. Assim, ele jogou bem contra quem? Contra o Olaria? Contra o Botafogo ele jogou bem. Contra o Botafogo? Teve um outro jogo contra o Cruzeiro, ele fez um bom jogo também. Ele fez um bom jogo. Tem que ter, tipo assim, isso não é uma desculpa. Eu não estou aqui também passando pano pro Paquetá, que eu acho que concordo com vocês, pelo nível de investimento, pelo valor, pela qualidade que ele tem. O Paquetá antes era praticamente titular da seleção brasileira. Sim. Ele estava brigando, ou se não era, ele estava brigando. Ele era o 12º jogador. Agora, ele tinha certeza que ele ia jogar a Copa. Agora, eu não sei mais se ele vai jogar a Copa. Agora ele vem para um time. Aí desse jeito, vou entrar não. numa questão que isso me incomodava. Ele joga como segundo volante. Aí ele joga pelo lado direito do segundo jogo. Aí ele joga o Arrascaeta, não joga, ele joga por dentro. Cara, chega uma hora que, pelo tamanho dele, ele vai ter que falar assim pro Leonardo Jardim: eu quero disputar a posição com esse cara aqui. E aí quem decide é ele, o jogador. Eu não quero mais... Tem duas formas de jogar diferentes. Porque acontecia isso com o Felipe Luiz, que é mais meia-direita, aí depois um pouquinho mais por dentro, mas qual é e tal. Então hoje e aí no Flamengo, chega o Léo Jardim. Qual é a então, posição? Assim, Hoje, não, agora, é isso que eu tô falando. Não. Pois é, porque assim, você joga uma na direita, aí ele joga um outro segundo volante. Aí o Arrascaeta, eu já notei isso, quando o Arrascaeta não joga, ele joga como meio. Sim. Sempre no lugar do Arrascaeta. E não rende. Poucas vezes, só contra, acho que contra o Olaria. Porque aí o jogo é fácil, se torna fácil. Então, assim... Aí eu acho que a questão do treinador também fala assim, gente, eu vou ter que arrumar um time base aqui, eu vou ter que arrumar um time que eu confie e que vai me levar aquilo que eu quero. Igual o Coutinho falou, ele foi amassado pelo Gabriel. Eu concordo, pelo Gabriel, e foi amassado pela ideia de jogo do Mancini, do Wagner Mancini, que é jogo de força, é contato físico, é brigar, é competir. O Flamengo, a entrevista do Danilo, eu achei que eu tivesse exagerado no Segue o Jogo, a entrevista do Danilo me colocou no mesmo nível que eu imaginei. O Flamengo não entrou em campo, cara. O Flamengo foi vergonhoso a maneira que o Flamengo jogou esse jogo. Então vamos ver o Danilo. E também o Jorginho, depois do atropelo de ontem em Bragança. Estamos todos envergonhados porque vestir a camisola do Flamengo temos que ter outra postura e outra capacidade. Outra capacidade dentro de campo. Uma primeira parte em que não fomos capazes de jogar, tudo muito previsível, a um ritmo muito baixo, sem ligações de setores, não tivemos uma ligação de setor entre a primeira fase de construção e a segunda fase de construção. E com certeza que o adversário, nos duelos, foi sempre mais forte do que nós e teve 2 remates à baliza que acaba por fazer 2 grandes golos, não é? A segunda parte, quisemos inverter, alteramos alguns jogadores da frente para dar essa maior mobilidade que nós pretendíamos, mais dentro daquilo que é as nossas características como jogadores do Flamengo, e uma expulsão. Mais uma vez, não podemos perder a cabeça, porque o futebol também é jogado e muito com a cabeça. Perdendo a cabeça, um jogador a menos, deitamos quase por terra toda a nossa iniciativa para alterar os acontecimentos na segunda parte. Vergonha hoje. Hoje que a gente fez em campo, verdadeiramente foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo, mas nem só pela camisa do Flamengo, pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento, já foram alguns durante a temporada. Como eu falei algumas vezes, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do vestiário, fora também. Agora não é hora de falar muito, precisamos agora estar calado, trabalhar e melhorar, porque a história do Flamengo foi um capítulo que eu não me orgulho, mas nem um pouco de passar por isso. Querendo ou não, perder como perdeu, não pode acontecer. Tem maneiras e maneiras. E a gente não merece isso, por quanto a gente trabalha, por quanto a gente se dedica. O torcedor não merece isso, o Flamengo não merece isso. Então, daqui 3 dias já tem jogo. Esse é o lado positivo, que rapidamente a gente pode mudar isso, e é o que a gente quer. Olha, desde 24 o Flamengo não tinha uma derrota dessa. Por isso que os jogadores estavam ali falando nesse tom. Uma derrota impactante. E foi 3-0. Poderia ser mais. Um gol anulado por detalhe. Poderia ser 3 só no primeiro tempo. Uma cabeçada do Pita nos acréscimos que não entra por um milagre. Sim. Mais difícil foi ele perder aquele gol. Né? E assim, eu vou voltar nesse tema. Falei do Paquetá aqui, mas a gente pode falar também do Pedro, pode falar do Luiz Araújo, pode falar do Samuel Lino, para citar os 4 do ataque ali, verdade. Que eu acho que era onde o jogo do Flamengo tinha mais problema.
Muitas vezes o time até conseguia levar a bola até o campo de ataque, mas me impressionou a facilidade com que esses jogadores eles eram batidos pela defesa do Bragantino, né? Que com muita... Óbvio, tem mérito do Bragantino nisso, né? Muita energia, muita organização, time compacto para marcar alto, para marcar um pouco mais no campo de defesa. Mas, assim, o Flamengo não foi... Ele não competiu em campo ontem. Ele não se deu o respeito de competir não reagiu, com uma equipe que é muito intensa, que vai te exigir e que não vinha bem. E que não vinha bem. Mas, assim, verdade seja dita, o Bragantino fez um primeiro tempo muito bom contra o São Paulo e jogou o melhor que o Botafogo. 2 jogos que o Bragantino perdeu em casa, né? Que poderia ter tido um resultado diferente. Nem se compara com o jogo de ontem, até porque... Isso que eu ia falar. Quando o Pulgar foi expulso, estava 2-0 já, né? Tá, 2-0. 2-0. Início do segundo tempo ali. Eu só queria acrescentar que o histórico do Pulgar não é bom, né? Não é. Ele quase foi expulso, ele só não foi expulso na final da Libertadores porque houve um erro. Porque não erraram, porque ele poderia ter deixado o Flamengo com 10 no comecinho do jogo. Num lance fora do jogo, né? Jogo parado. Ele tem algumas expulsões idiotas também, na final da Recopa no Maracanã, que ele poderia ter sido expulso. Isso ele tem vários lances. Ele tem vários. O histórico não é bom, cara. Ele joga muito, assim, na posição dele. Muito bom jogador. No jogo, muito, mas ele tem um histórico... Muito bom jogador, só que tá se perdendo, né? Eu acho que ele meio que deu uma... De uns tempos pra cá, né? Ele sempre foi um jogador que jogava duro, viril. Eu acho que todo time precisa de um cara assim. Tem que ter um cara assim no time. É necessário. Mas eu acho que ele tá começando a vestir muito a carapuça do jogador que vai dar uma chegada, que vai... Cara, tá passando dos limites totalmente. O que ele fez na final da Libertadores, ele poderia ter colocado o grande jogo que o Flamengo fez lá contra o Palmeiras, tudo a perder de uma hora pra outra. Né? Seria um título... Cara, ele não tá nem olhando pra bola, gente. Não, ele foi pra dar. Ele vai pra dar direto. Você olha a cara dele, pô. Fechada, gente. Foi pra dar, pô. Tá achando o quê, cara? Que é isso, cara? Eu acho que esse é o tipo de cartão vermelho que é passível de uma punição do clube. Eu diria que seria obrigatório uma punição do clube. Porque, cara... Porque olhar pra uma cena dessa, no início de um segundo tempo, né... Não tem o que justifique. Você foi agredir o Você acabou com o jogo, assim, tipo, você tava 2-0 e tava um jogo difícil pro Flamengo, mas assim, uma coisa era 11 contra 11. Né? Você poderia, né? Acabou de voltar do intervalo, você ouviu novas instruções. O jogo acabou ali. Troca. O jogo acabou ali. Sem dúvidas. Cara, enfim, foi um jogo muito ruim pra mim, a grande estrela da noite aí. Não em si o motivo do Flamengo ter feito jogo tão patético, mas a grande estrela foi sem dúvida o Pulgar, né? Um cartão vermelho totalmente ridículo, totalmente evitável que o nosso Pitbull da Gávea aí, nosso camisa 5, recebeu, né? Mas, cara, fazer o quê? Não foi culpa dele. Antes dele ser expulso, o Flamengo já tava tomando 2-0. Um jogo muito ruim do Emerson Real, um jogo muito ruim do Ayrton Lucas. Um jogo não muito ruim, mas que o Paquetá não apareceu como deveria, né? O grande astro do Flamengo, mais de 200 milhões de reais para tê-lo conosco. E ele não aparece em jogos como esse, que ele deveria aparecer. O Pedro também não apareceu, o Luiz Araújo sumido do jogo, pessoal. Ele basicamente não tocou na bola enquanto esteve dentro de campo. Quando tocava na bola, perdia a bola. Enfim, cara, é um jogo muito ruim, mas sem dúvida, toda a pressão vai aqui nas costas do Pulgar. Porque antes da expulsão dele, o Flamengo tinha a chance de pelo menos empatar. Era começo do segundo tempo, galera. Começo do segundo tempo, substituiu um time novo, fez algumas mudanças e o Pulgar vai lá e me toma um cartão vermelho. Sabe, então, cara, foi um jogo muito ruim do Pulgar. Ele tirou a nossa chance de tentar empatar, ou quem sabe até virar esse jogo, na minha opinião. Mas enfim, cara, não é culpa dele totalmente, porque mesmo com ele em campo, o Flamengo tá tomando 2-0. Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem que eu tentei passar. Mas qual é a opinião de vocês? O que vocês acharam do jogo aí? Vocês colocam isso aí na culpa do Pulgar? Quem que vocês acham que é o grande culpado aí? Se teve algum desse vexame que o Flamengo passou anteontem, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.